Olá, pessoal. Hoje nós vamos comentar o gabarito de prova de nível superior IBAN do ano de 2018, uma prova recente. Você encontra também esse material e outros gabaritos das mais variadas bancas no meu canal do YouTube, que é Profa Jacira Barbosa. É interessante que você baixe a prova para fazer uma leitura focada, atenta do texto, para entender todos os questionamentos que são apresentados sobre o texto. Essa é uma prova relativamente fácil. Às vezes as pessoas pensam, mas por ser nível superior talvez seja uma cobrança muito grande. Não é bem assim, não. Essa prova, ela é recente, né? 2018 é recente. Ela foi realizada na Prefeitura de Jundiaí, São Paulo, foi para professor de educação básica. O texto tem por título Uma Manhã Rara na Biblioteca. Guarde esse título. Vamos à primeira questão. Com base na leitura global do texto, com base na leitura toda do texto, um trecho que vai justificar a escolha desse título, Uma Manhã Rara na Biblioteca, está transcrito em primeiríssimo lugar. Eu sugiro sempre que você, de posse da prova, você faça marcações, porque nós não temos capacidade grande de memorização sob tensão. E o ato de fazer uma prova, de realizar uma prova, é muito tenso. É um apelo à dispersão dos pensamentos, das ideias, o tempo que você fica esperando para poder finalmente abrir a porta, então a prova. Então, assim, há várias concorrências no mesmo ambiente para desfocar a sua atenção. Então, minha sugestão é que você invista tempo na leitura do texto. Leve um lápis, leve uma caneta vermelha, um marcador de texto, vai marcando o seu texto, vai assinalando o seu texto. Esse é um texto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Foi um texto utilizado no jornal o Globo no ano de 2014. E o título dele é Uma Manhã Rara na Biblioteca. O que será que é rara? E a primeira questão já tem a ver com esse questionamento. Com base na leitura do texto todo, há um trecho que justifica a escolha do título. O título, Uma Manhã Rara na Biblioteca. E esse trecho está transcrito em: dificilmente reproduzirá a experiência de adentrar naquele santuário enquanto seu criador ainda estava vivo. Mas, professora, por que não é a opção A, B ou C? Bom, com base na leitura do trecho, nós vamos identificar o texto que justifica a escolha do título. Ao abrir a porta, sentia-se o cheiro suave, inconfundível dos livros antigos. Isso tem a ver com o título? Não, isso tem a ver com a biblioteca, o ambiente da biblioteca. Um bilhete ajudava a entender o valor da obra. O primeiro tratado de medicina publicado no Brasil. Isso tem a ver com o título do texto? Não, já está lá no meio do texto, é uma referência ao livro, à leitura do dia. Não tem ainda a ver com o título do texto. A sensação de prazer no seu rosto era indisfarçável naquela manhã, por causa daquela manhã, ou é por causa do ambiente, como se aquele fosse o último, o único, melhor de todos os 8.000 livros. Então, o que diz respeito, o que tem a ver, o que amplia, o que melhora, o que aborda a significação do título, Uma Manhã Rara na Biblioteca, é exatamente esse trecho. Dificilmente reproduzirá
a experiência de adentrar naquele santuário enquanto seu Criador ainda estava vivo? E a resposta correta da número 1 é a letra D de dado. A questão de número 2 diz o seguinte: considerando o primeiro parágrafo, observa-se que a apresentação dos fatos pelo autor obedece à seguinte organização. Qual é mesmo o primeiro parágrafo? Então, você precisa voltar ao texto. No primeiro parágrafo, existe uma generalização. Nas últimas 2 décadas, tá certo? Depois, nada, porém, se comparou à sensação de cruzar o portão daquela casa em São Paulo. Depois, frequentei a biblioteca de Mindlin em 2006. Depois, a biblioteca estava situada nos fundos. Por último, ao abrir a porta, sentia-se o cheiro só. Então, existe uma progressão, tá certo? Existe uma progressão do mais amplo para o mais específico detalhe apresentado pelo texto. Assim, considerando o primeiro parágrafo, observa-se que a apresentação dos fatos pelo autor obedece a qual organização? Do mais amplo, generalista, né? Do mais específico, que é a biblioteca na qual ele está. Beleza? Então, questão número 2, resposta correta, letra A. 3, vamos para a questão 3. Diz assim o enunciado. Podem ser destacadas do texto algumas formas de fazer referência às funcionárias da biblioteca de José Mindlin. A forma que indica a referência com caráter mais generalizante é 3 mulheres, as graças, leitoras vorazes ou suas colaboradoras. As 3 mulheres é o caráter mais generalista, caracterizador das 3 pessoas que colaboravam, trabalhavam na biblioteca, e a resposta correta para 3 é a letra A. 4. O texto lido é uma narrativa na qual estão inseridos alguns trechos descritivos. O texto lido trata-se de uma narrativa na qual estão inseridos alguns trechos descritivos. A palavra destacada, que expressa um ponto de vista particular do autor em relação à descrição que ele faz, está presente em a cena era tocante. Essa é a palavra destacada, tá certo? A cena era tocante. Sentado no canto do sofá, imóvel, de olhos fechados, corpo franzino, as mãos postas sobre os joelhos. Esse no tocante expressa, sim, um ponto de vista particular do autor em relação à descrição feita. Então, a letra C é a resposta para a questão de número 4. O uso da palavra religioso, atenção, o uso da palavra religioso caracteriza uma figura de linguagem. Ironia, metáfora, metonímia ou é um eufemismo? Metáfora é a resposta correta, porque trata-se de uma sutil comparação. Essa é uma das características da metáfora, com linguagem não tão pertinente, apropriada ao objeto descrito, acaba fazendo uma comparação. Então, metáfora é a figura de linguagem representativa da palavra religioso. A questão de número 5, o gabarito correto é a letra B de bola. No contexto, ainda a palavra religioso expressa significado similar. Atenção para essa formulação de enunciado com esses termos: expressa significado similar, parecido, igual. Aí nós temos que trazer à memória os nossos conhecimentos sobre sinônimos. Então, no contexto, a palavra religioso expressa significado parecido, similar ao de formal? Não. Bondoso,
Não. Obrigatório? Não, não, não. Respeitoso é a resposta correta da questão de número 6. Vamos para a questão de número 7, que trata-se de... A temática é verbo. Em uma daquelas visitas, sentei-me à mesa. De acordo com a norma padrão, sem qualquer outra alteração, o trecho sublinhado assume a seguinte forma na primeira pessoa do plural. Se você não entendeu o termo destacado, você não vai conseguir localizar a resposta para a questão, tá certo? Então, olha só. Em uma daquelas visitas, sentei-me. O autor poderia ter escrito assim: em uma daquelas visitas, eu me sentei, eu sentei, sentei à mesa. Então, mas dentre essas opções, ele preferiu uma outra: sentei-me à mesa. Trata-se de um português aqui formal, linguagem padrão, não se inicia a frase por pronome. Então, em uma daquelas visitas, sentei-me. E aí você entende que o sujeito desse verbo, sentar-se, é o sujeito de primeira pessoa do singular. Eu, sentei-me. Como ficará a primeira pessoa do plural? Eu, sentei-me, nós, sentamo-nos. Tá certo? Nós nos sentamos, nos sentamos, sentamos, sentamo-nos. É o que equivale à primeira pessoa do plural. Então, a questão de número 7 é a letra B de Bob. 8. Aqui, preste atenção, temos um enunciado para duas questões. Releia o fragmento a seguir e depois responda as questões 8 e 9. Ao contratar suas colaboradoras, Mindlin fazia uma única exigência, que lesse muito. Para manter a coerência, que continue fazendo sentido, ao substituir a palavra exigência, fazia uma única exigência, por previsão, o verbo ler pode ser flexionado de que forma? Bom, fazia uma única exigência, refere-se a tempo presente. E se eu substituir exigência por previsão? Bom, previsão é o que você vai prever, então é tempo futuro. Então, qual é a possibilidade para manter a coerência, substituindo exigência por previsão? O verbo ler pode ser flexionado de que forma? Leriam, que é a forma representativa de tempo futuro. Ok? A expressão em destaque no texto, ao contratar suas colaboradoras. No trecho citado, ao contratar suas colaboradoras. Expressa qual circunstância, modo, tempo, condição ou finalidade. Ao contratar, quando contratava, quando ia contratar, se fosse contratar, tudo faz referência a tempo. Então, a questão de número 9, a resposta correta é tempo. Letra B de Bob. Última questão. Um de seus últimos e sempre grandiosos gestos foi doar o tesouro bibliográfico para a Universidade de São Paulo. A única palavra do trecho citado, que não pode ser classificada gramaticalmente como adjetivo, é... Mas, peraí, o que é adjetivo? Adjetivo é um atributo do substantivo. Só tem adjetivo quando tem substantivo. Ora, um de seus últimos e sempre grandiosos gestos foi doar o tesouro bibliográfico. Tesouro, geralmente é um adjetivo, mas não aqui nesse texto. Aqui temos o seguinte: um de seus últimos e sempre grandiosos gestos foi doar o tesouro. Que tesouro? Bibliográfico. Então, bibliográfico é um adjetivo, assim como últimos, grandiosos, bibliográfico é um adjetivo.
adjetivo atribuído ao substantivo o tesouro. Como que eu sei com certeza que o tesouro, que geralmente é um adjetivo, aqui não é? Quem manda no substantivo é o artigo que com ele concorda. E nós temos aqui um artigo masculino, singular, concordando com o substantivo tesouro. Igualmente, masculino, singular. Então, a única palavra que não pode ser classificada como adjetivo, porque trata-se de um substantivo, é tesouro, e a resposta correta da questão de número 10 é a letra C. Ok? Gabaritar prova nem sempre é a mais fácil das tarefas. As provas começam pelo texto, pelo menos as provas do IBAN têm por característica a apresentação, geralmente de um texto, mas há provas com mais de um. Desse mesmo texto saem todas as questões de toda a prova. Então, se você investiu tempo para entender o texto, nenhuma das 10 questões será surpresa. Tá certo? Mais comentários, mais gabaritos comentados, mais provas de mais concursos, você encontra aqui nesse canal. Nos encontramos em breve, beleza?